Olá, alunos da Univesp, bem-vindos à nossa terceira aula do curso. E nessa terceira aula a gente vai dar ênfase a uma questão que acho que todo mundo acha que sabe, mas às vezes a gente não sabe como ler textos, né? Principalmente olhando a questão da revisão bibliográfica. Então todo mundo sabe ler textos, mas será que a gente sabe fazer uma leitura adequada para fazer uma revisão bibliográfica? É o que a gente vai fazer nessa aula então, tá? Então aqui eu estou sempre fazendo um paralelo com a disciplina de metodologia, vocês podem assistir os vídeos lá, mas aqui eu sempre estou colocando exemplos, estou colocando uma série de elementos que são diferentes do que tem nessa disciplina de metodologia, tá? Então agora o que a gente vai enfatizar nessa aula? A gente vai enfatizar a questão da definição do problema de pesquisa, tá? E do planejamento de projeto, e também encontrando e utilizando a teoria. Claro que para poder fazer isso, a gente tem que fazer uma boa revisão bibliográfica, né? Então, é esse ponto aqui que a gente está, tá? Aquele nosso diagrama que eu já falei sobre o método científico, a gente vai estar dando ênfase nessa caixinha aqui, que é fazer a revisão bibliográfica, ok? Muito bom. Então, o que eu acho que é interessante, pessoal? Esse livro aqui, A Arte de Ler, do Mortimer Adler, da editora Agir, que é a primeira edição, é bem interessante esse livro, ele dá... Eu vou falar rapidinho sobre ele, ou sobre as técnicas que estão contidas nele, para você fazer uma leitura diferenciada, tá? Para você melhorar a sua leitura, né? Então, só para dar uma questão que é importante nesse livro, você tem dois conceitos ali, que é leitura passiva e a leitura ativa. Então, eu vou dar um exemplo bastante, claro, simples, mas é ilustrativo, tá? Então, imagina que você está lá assistindo a televisão, você não está se importando muito com, não está dando muita atenção, e você só grava isso na sua memória, papel e tesouro. Ai, poxa, o que será isso, né? Mas se você fizer uma leitura atenta, né, você vai ver que, na verdade, foi anunciado na TV uma notícia sobre papéis do tesouro. E aí, se você está com uma leitura atenta, uma atenção reforçada, você vai falar, poxa, eu tenho alguns papéis do Tesouro Nacional. Será que está valorizando? Será que aquilo que eu coloquei lá, quanto que eu coloquei no papel do tesouro, será que está valendo a pena? Será que eu devo mudar de aplicação? Quer dizer, isso é uma leitura ativa. Você está olhando os detalhes e associando esse detalhe com outras informações que você tem, né? Então, o que é importante? Eu vou colocar aqui a definição de leitura ativa. Ser informado é simplesmente saber que determinada coisa existe. Ser esclarecido é saber, além disso, de que se trata, por que tal coisa acontece, que relações tem com outros fatos, sob que aspectos são iguais ou diferentes, e assim por diante. Então isso aqui é uma definição que está lá no livro do A Arte de Ler. Agora veja o seguinte, eu vou usar essa definição para ler a definição sobre leitura ativa. Olha só como é que vai ficar. Então, ser informado é saber que existe. Olha só, então, que interessante. Aqui eu estou marcando com cores diferentes, eu estou procurando marcar aquilo que é importante. Eu estou colocando aqui, esclarecido é o porquê acontece e as relações com outros fatos. E aspectos que são iguais ou diferentes. Então, aqui eu marquei as palavras-chave, aquilo que é importante no texto, e veja que aqui eu fiz uma leitura ativa. Eu comecei a frisar os elementos chaves que estão nesse conceito. Se eu fizer essa leitura corrida aqui, ó, como foi feito, essa leitura aqui, passando, sem enfatizar nada, sem destacar, sem procurar ver os detalhes e as relações, aí você está fazendo uma leitura passiva, né? Interessante. Muito bem. Então, o que significa fatos e seus significados, né? Que aqui na nossa definição eu falei de fatos e seus significados. Então, veja o seguinte, quando a gente vai ler por erudição, eu estou colecionando fatos. Ah, qual é o maior país em extensão territorial do mundo e tal. Aí, depois, quando eu faço não só a leitura, mas eu quero compreender o significado deles, o que significa ser o país com a maior extensão territorial do mundo, quais são os impactos, será que ele controla bem as fronteiras? Então, começo a tentar ver os impactos disso e o significado, tá? E olha só que interessante, cada tipo de leitura tem suas virtudes, que devem ser bem utilizadas. Se o escritor, olha só, não compreende mais do que nós, ou se em determinada passagem não faz esforço, no máximo vamos ser informados, nunca esclarecidos. E aí vem a questão, bom, então é sua responsabilidade explicar melhor o que significa essa passagem para mim.
dado que aqui eu não sou o escritor, eu sou quem está conduzindo o vídeo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou procurar esclarecer vocês sobre os impactos dessa definição. O que significa isso? Tá? E eu vou fazer uma analogia com outro livro, que é do Daniel Kahneman, de novo. Aparecemos de novo com Daniel Kahneman, tá? Que ele fala que o nosso cérebro tem dois sistemas. Você tem o sistema 1 e o sistema 2. Claro que é uma simplificação. Você tem que ler o livro dele para entender melhor o que significa isso, tá? Mas aqui eu tenho um curto espaço de tempo e eu vou fazer isso da forma mais simples e rápida possível. Então, o que é? O sistema 1, você tem dois sistemas operando no seu cérebro, né? O sistema 1 opera automática e rapidamente. Você bate o olho e já dá uma resposta. É isso, sistema 1, tá? Então, agora o sistema 2, você vai tomar mais cuidado, você vai ter mais atenção às atividades que você está fazendo. Né? Imagina que você está manipulando um produto que explode. Você vai usar o sistema 1 ou 2? Ah, entendi, o sistema 2. Se você tem uma atividade que inclui cálculos complexos, então aí, sistema 2. Né? Operações do sistema 2 são muitas vezes associadas com a experiência subjetiva de atividade. Então, escrever, anotar, repensar, discutir, enfim. Então, você tem atividade, escolha e concentração. Tá legal? Aí você fala, bom, legal essa definição, só que vamos voltar naquela questão do Mortimer lá. Você tem que detalhar e esclarecer para a gente entender ou se aprofundar mais nesse conceito. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que é o sistema 1? Imagina que você está dirigindo, estou lá dirigindo, legal, e surge um som repentino aqui. Você vai captar esse som com o sistema 1, tá? Agora, analisar automaticamente se aqui tem uma ilha, né? Aqui tem uma ilhazinha, aqui tem um carro. Qual é o objeto que está mais longe? Isso você faz automaticamente, sistema 1. Se você está dirigindo numa rua vazia, sistema 1 também. Outras coisas que envolvem sistema 1. Ler cartazes grandes, ainda bem, porque senão o pessoal do marketing de outdoor não teria tanto sucesso, né? 2 mais 2, opa, acho que é 4. Pão com, complete a frase, sistema 1, ok? Muito bem. Agora, sistema 2. Temos esse personagem aqui bonitinho. Procura onde ele está aqui. Acho que você vai ter que se concentrar bastante para achar esse personagem aí. Isso é sistema 2, tá? O que mais que é sistema 2? Por exemplo, eu tenho essa frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma. 1, 2, 3, 4, 5 R's. Usei o sistema 2. Comparar o valor global dessas duas máquinas. Qual máquina de lavar eu vou comprar? Claro, tem gente que compra por impulso, sistema 1. Eu acho melhor comprar com o sistema 2, avaliando as características, enfim, algo mais complexo, tá? Agora, quando é que você fala assim, eu não tenho sistema 1 ou 2, ou, enfim, acho isso uma bobagem. Agora eu vou mostrar para você o que acontece quando você tem um sistema brigando com o outro. Vamos lá, ó. Isso aqui, ó. Qual é a cor que está aqui, ó? Vermelha. Qual é a cor que está aqui? Preta. Então, veja que você está tendo um conflito de sistemas aqui. Você está tentando ler a palavra, só que o que está escrito aqui não corresponde à cor que está ali. Aí começa a bater os sistemas, esses dois sistemas começam a brigar, né? Agora vamos fazer uma outra brincadeira para a gente testar o seu sistema 2, como é que está? O sistema 1, vamos ver o que vai acontecer, tá? Responda rápido. Eu tenho um bastão e uma bola, tá? Ambos custam 1,10. Então, se você somar os dois, dá 1,10, tá? O bastão custa R$1 a mais que a bola. Então, bastão é a bola mais R$1. Quanto custa a bola? Então, aqui nesse caso, bastão é igual... Quanto custa a bola aqui, né? O bastão aqui você vai ser a bola, né? Então, aqui é 1,10 tudo, né? 1,10. Bom, enfim, vamos colocar aqui, bola igual a 10 centavos. Tá? Se você colocar 10 centavos, está errado. Você pensou com o sistema 1. Como é que você faz para pensar com o sistema 2? Então, agora eu vou fazer a solução usando o sistema 2. Ó, você tem que usar uma equação. Então, você vai escrever a equação, bastão é x, bola é y. E o total, a soma deles, é 1,10. O bastão custa R$1 a mais que a bola. Então, o bastão, vamos lá, x, é igual a bola mais R$1. Se você resolver essa equação com essa equação aqui, esse sistema, então aqui, ó, se você resolver esse sisteminha aqui, o x
que é o nosso bastão, é 5 centavos. Tá? Então, se você quiser, você pode até repassar os cálculos, mas a estratégia aqui é, eu estou associando, eu estou escrevendo e não fazendo a conta de cabeça ou rapidamente. Porque se eu tentar fazer aqui pelo sistema 1, bater o olho, 2 mais 2 igual a 4. Legal, funciona. Aqui não funciona. Tá? Agora vamos fazer um outro teste que envolve o sistema 2. Ó, veja o seguinte argumento. Todas as rosas são flores. Algumas flores murcham rápido. Logo, algumas rosas murcham rápido. E aí, você acha que isso está certo? Tá bom? Tá ruim? Sei lá. Sim, está certo. Não, está errado. Por que está errado? É porque você ia botar uma pegadinha para a gente. Claro, eu ia botar uma pegadinha, mas por que está errado? Porque parece muito convincente isso aqui. Então, vamos ver o seguinte, ó. Todas as rosas são flores. Então, aqui eu tenho rosas e aqui é uma rosa dentro do conjunto de flores. Então, eu associei aqui o conceito de conjunto, ó. Flores e rosas. Rosas é uma pequena parte do total, que são as flores. Algumas flores murcham rápido. Tá? Aqui tem um girassol. Então, eu coloquei aqui o girassol, ó. Detalhe, ó, esse conjunto aqui é o conjunto de flores que murcham rápido. E não necessariamente as rosas têm uma interseção com esse conjunto. Tá? Esse logo aqui, ó, logo, algumas rosas murcham rápido, não é um logo. Eu coloquei um logo ali, mas não tem logo nenhum. A argumentação está logicamente errada. Tá? E aí, como é que eu fiz isso? Como é que eu verifiquei isso passo a passo? Eu tive que pegar, escrever, fazer uma analogia com conjuntos, fazer uma análise detalhada, demorada. Senão, eu vou deixar passar besteira. Tá? Muito bem, então, só para ilustrar, mas esses testes bobinhos aí do Daniel Kahneman não me ajudam com nada. Ah, é? Olha só que interessante. Ele propõe uma metodologia de como que você pode fazer a seleção de pessoal numa empresa, tá? Baseado nessa questão do sistema 1 e 2. Então, como é que você, por exemplo, contrataria um representante de vendas? Primeiro, você vai selecionar as características que são pré-requisitos para o sucesso nessa posição. Então, por exemplo, proficiência técnica, personalidade, personalidade cativante, confiabilidade e assim por diante. Tá? Você vai escolher 6 dimensões, depois vai escolher quais são as características que são mais independentes entre si e fáceis de serem aferidas com questões. Não adianta você botar uma característica que você não consegue aferir, né? Com questões factuais. E depois você, para cada questão, vai pedir para o entrevistador dar notas de 1 a 5. Tá? E com isso, com esse roteiro, você impede de fazer uma seleção inadequada de pessoal. Como que ele sabia se ele fez vários testes, tá? E verificou que esse é o processo que dá mais certo. Tá? E aí o que ele faz? Um comentário do Daniel Kahneman. Intuição agrega valor até a justamente ridicularizada entrevista de seleção, mas somente após uma coleta disciplinada de informação, objetiva e uma pontuação disciplinada de características isoladas. Então veja, eu tenho que fazer uma coleta disciplinada de informação, porque senão eu vou colecionando impressões. Ah, eu acho que isso é bom, eu acho que aquilo é interessante. Não é assim que o método científico é adequado. Então, para o seu trabalho, você vai levar esse conceito também. Tá? Então, o que eu sugiro na hora que você for ler um texto? Né? Você pode fazer 3 leituras. Veja o seguinte, aqui no livro A Arte de Ler, ele fala que se você leu uma vez, você não leu o suficiente. Né? E mais, você tem que ler olhando uma certa estrutura, que é a sugestão do Daniel Kahneman. Porque senão você está lendo e vai fazer que nem o exemplo lá do moço da TV. Vai falar papel e tesouro. O que é isso? Não faz sentido, né? Então, primeira leitura, você vai fazer uma análise estrutural. Você vai ver qual é o assunto abordado, mensagem transmitida, partes principais, quais são as partes principais e a ordem e a relação. E o problema abordado. Ah, que mais? Isso é a primeira leitura. Agora você pode fazer o seguinte, ó. Então você pode fazer o seguinte esquema, você vai ter o artigo lá, o trabalho, um resumo, depois você vai ter a motivação, o método empregado e os resultados e as conclusões. Detalhe, será que tudo isso aqui que foi colocado, esses elementos que estão no trabalho, estão contidos no resumo? Porque o resumo, como o próprio nome diz, tem que conter o resto, ou todo, na verdade, aqui, né? Tem que conter motivação, método, resultados e conclusões. Tem algumas situações, não vou falar quais, não vou ilustrar aqui, que o resumo não corresponde ao que está no trabalho. E aí não é um trabalho bom, porque o resumo vende o trabalho, fala que tem certas coisas, se você não encontra lá, fala, bom, então esse resumo não corresponde
a uma pequena parte do todo. Não é, digamos assim, uma cópia do todo, né? É uma cópia que sofreu alguns problemas no caminho. Então, cuidado. Ok, e aí, qual é a segunda leitura que você vai ter que fazer também? Interpretação. Então, você vai entender sentenças e frases, né? Marcando determinados pontos. Ah, isso aqui é importante. Qual que é a palavra-chave nessa frase, né? Captar frases principais do autor, destacar os argumentos do autor, né? O que ele está falando que é importante para a gente chegar nas conclusões dele ou nos resultados, tá? O que ele resolveu de problema? O que ele admitiu que resolveu e o que ele não admitiu que ele não resolveu, né? Porque, eventualmente, se ele não resolver, ele tem que falar, olha, não resolvi isso e tal. Mas, enfim, é importante essa análise, tá? E, finalmente, a terceira leitura que você vai ter que fazer é o julgamento. Então, veja o seguinte, quais são as máximas gerais para você fazer o julgamento de um texto? Primeiro, você tem que ter feito antes a etapa 1 e 2. Você não pode sair julgando se você não tem nada estruturado, a coleta de dados estruturada sobre aquele texto, tá? Se você for discordar do que está ali, então você vai ter que usar os elementos que você coletou nas duas leituras anteriores, tá? E aí, para finalizar, você vai verificar o que se falta, o quê? Por exemplo, informação correta. Ah, ele faltou uma informação. Mas aí, mesmo faltando essa informação, ele foi lá e concluiu um monte de coisa. Não pode. Ou ainda, será que tem lógica o que ele está falando? Lembra do exemplo das flores lá? Que logo, e não tinha logo nenhum. Logo não podia ser logo, né? Enfim, e finalmente, a análise completa, a análise global do que você leu ali, tá? Com essas três leituras, aí você leu o texto de fato, de uma forma que você vai conseguir captar o trabalho que foi desenvolvido ali, tá? Então, como tarefa para essa primeira semana de aula, eu proponho o seguinte, ó, você revisar 2 artigos do ENEGEP, que a gente viu lá na aula passada como é que a gente podia entrar no sistema deles, né? Usando o sistema de 3 leituras, que eu acabei de falar agora. Cria um grupo no WhatsApp para fazer discussões estruturadas. Não é, eu não gostei desse artigo. Por quê? Não sei, o título não está legal. Enfim, isso é insuficiente, é uma análise insuficiente, né? Revisar artigo dos seus colegas. Então, eventualmente, você fala assim, minha revisão ficou ótima. Será que a do seu colega não vai ficar diferente? Não estou dizendo nem melhor. Será que ele não vai conseguir captar informações que você captou? Enfim, como é que vai ser isso, né? Obter retorno dos colegas e ver quais elementos nas análises são comuns, complementares ou discordantes. Claro que a gente adora uma discordância para brigar e tal, não, mas não faça isso, pelo amor de Deus. A questão é, o que tem em comum, o que foi visto, como é que foi visto? A discussão aqui no caso é, o que você fez de análise e como é que o seu colega fez análise. Isso que a gente está treinando aqui, tá? Fazer uma análise estruturada de textos, tá? Enfim, é isso. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.